Olá, você sabia que o e-mail surgiu antes da internet? Pois é, vem comigo e vamos aprender um pouco mais sobre essa ferramenta pioneira em tempos de informação digital. Você é meu convidado para entender um pouquinho da história do e-mail e como as suas funcionalidades persistem, são usadas e muito úteis até hoje. Primeiro, vamos olhar aqui, nós temos que ver um pouco da história da tecnologia de redes. Bom, as redes surgiram a partir de computadores. Os precursores, então, foram os grandes computadores, como nós podemos observar nessa imagem. Uma sala com grandes estruturas para abrigar o computador. Obviamente, isto foi sendo desenvolvido e eles passaram a ser interligados. Essa ligação entre os computadores é o que nós chamamos de tecnologia de redes. Cada vez mais, eles estavam sendo aperfeiçoados. Bom, essas primeiras redes chamavam-se intranet. E foi a partir das intranets, ou seja, as redes locais de computadores, que nós chegamos ao que temos hoje como a grande rede internet. O objetivo desse desenvolvimento dessa tecnologia não foi simplesmente desenvolver sistemas de comunicação, as mídias, enfim. O objetivo não era propiciar, oferecer um acesso democrático à informação, como hoje nós temos na internet. O objetivo naquela época era que as potências nucleares, ou seja, o mundo estava dividido numa chamada Guerra Fria. De um lado a potência Estados Unidos e do outro a União Soviética, que concentrava vários países. Ambos lideravam o mundo ficou ramificações, o mundo ficou dividido entre os países que adotaram o sistema capitalista e os países que adotaram o sistema comunista. Por conta disso, além de toda a vida bélica que teve, desenvolvimento de armas nucleares, corrida espacial, eles também precisavam de sistemas de informações que fossem capazes de se proteger em meio a um ataque repentino. Então, o que os americanos fizeram? Eles começaram a desenvolver tecnologias para que pudessem descentralizar as informações militares. Eles começaram a investir nisso, para que, em caso de um ataque ou em caso de alguma sabotagem, as informações pudessem estar em outro local e, a partir daí também, eles tomarem as posições estratégicas. Bom, nesse intuito foi que nasceu a ARPANET. A ARPANET, ainda começando com esses grandes computadores, como nós podemos observar, ela trabalha então para o governo americano. A ARPANET, a ARPA em si queria dizer, o termo ARPA quer dizer uma agência avançada de pesquisa. Pois essa agência de pesquisa, ela começa a relacionar-se com universidades. Aqui nós estamos na Universidade da Califórnia, a Universidade de Stanford, e essas universidades começam então a utilizar redes e começam a ser interligadas pelos computadores da ARPANET e também fazendo um fluxo de informações. Foi daí que surgiram as primeiras redes. Bom, um dos trabalhadores da ARPANET foi o Raymond Samuel Tomlinson. Este senhor, que na época era um rapaz recém-formado na universidade, do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele começou a trabalhar exercendo serviços, exercendo atividades ali dentro da ARPANET. Pois bem, em uma daquelas aventuras, daquelas explorações que podem ser geniais ou malucas de um cientista, de um pesquisador, ele consegue estabelecer uma conexão, os parâmetros para estabelecer essa conexão, e então envia a primeira mensagem completa eletrônica, tornando-se assim o pai do e-mail. Tomlinson também estabeleceu alguns protocolos para que as mensagens pudessem receber um retorno, pudessem ser respondidas. E assim, no mesmo projeto, ele também estabelece o arroba.
que nós conhecemos hoje dentro do e-mail. Porque ele definiu ali que a primeira parte, a parte que fica mais à esquerda do endereço de e-mail, seria a parte pessoal e depois com o símbolo arroba, que significa contido em, o usuário teria definido por o trajeto pelo qual a mensagem caminharia, o que hoje nós chamamos de provedor. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas ele definiu a parte pessoal e definiu a parte de trajeto que percorreria a mensagem até chegar ao devido endereço. Importante também destacarmos que a primeira mensagem de e-mail foi em 1971. E aí, o que nós temos disso? O e-mail passou a ser utilizado a partir da década de 1970. A rede só adquiriu seu status, a rede como a gente costuma falar hoje é a internet, que é a maior rede do mundo, ela só adquiriu o status de mundial na década de 1990. E isso já não foi nos Estados Unidos, isso foi no CERN, em Genebra, com a criação da WWW. Pois bem, lembram que eu disse lá no início que a internet veio depois do e-mail? Pois bem, a gente quer aqui simbolizar com esse ovo que, na verdade, estava sendo gerado. A tecnologia estava num embrião, estava nascendo. E o e-mail, ele serviu como um suporte para que a internet pudesse desenvolver. Porque naquela fase inicial, a internet não transportava mais do que mensagens. Poderia transportar alguns pacotes de arquivos, mas muito pequenos. Então, o e-mail tornou-se o grande propulsor, porque passou a ter uma utilidade dentro das empresas, passou a ter uma utilidade acadêmica de enviar mensagens, evitando assim já o uso do papel e o deslocamento das pessoas. Então, o e-mail trouxe uma grande contribuição para a evolução da internet. E, obviamente, ele só se tornou depois que as redes se tornaram mundiais. Mas, mesmo dentro de uma intranet, dentro de um pequeno espaço em que houvessem computadores interligados, o e-mail já fazia sucesso naquela época. É o que temos. De falar um pouquinho sobre essa história. Convido você a permanecer no canal, assista os demais vídeos, inscreva-se, se possível. Vamos aprender um pouco mais sobre essa ferramenta digital, que é tão útil nos dias de hoje. Eu peço a você que, dentro do possível, envie uma mensagem para continuarmos a interação e escreva aqui nos comentários as suas impressões sobre esse vídeo, alguma novidade que também você gostaria de compartilhar, que você descobriu e que nós ainda não colocamos sobre o e-mail. Muito obrigado.